O Tricas tem uma base muito brilhante, tá? Eu preciso deixar meu clubismo de lado e ser realista aqui. E a galera toma essa base do São Paulo como referência, porque eles se adiantam na hora de fazer uma boa negociação. Quando a gente vê o Corinthians gastando de jeito desenfreado, parece um carro desgovernado. Eu falo, não acredito. Eu fico com medo do Corinthians trazer um outro jogador, tipo o Pedro Raul. Pedro Raul, me desculpa, mas a gente percebe que os gastos excessivos hoje no futebol brasileiro vai impedir até chegar patrocínio, vai impedir até do clube conseguir novos empréstimos para investir no clube mesmo. Por quê, Jéssica? Porque os salários das contratações são muito altos. Para você ter uma noção, tipo, se um clube tá fazendo receita, seja com venda de jogador, bilheteria, venda de camisa, produto licenciado, o que vai indicar que esse clube tá com uma saúde financeira em dia? É se ele não ultrapassar ali 73% dessa receita. Agora, pensa comigo, se o clube consegue a lambança de gastar ali 80% ou até 100% do que o clube está faturando, isso aí já vai gerar um déficit horroroso e o clube vai fechar no vermelho. E eu tinha uma amiga que ela não mora mais no Brasil, agora ela tá morando na Itália, e ela disse que fica com saudade porque ela torce por Juventude, né? Eu tenho amigos antes também, por incrível que pareça, são poucos, mas existem. E ela falou, Jéssica, o projeto do Juventude sempre despertou, assim, um certo medo na torcida. Por quê? Eles, acho que foi em 2024, eles conseguiram fechar o caixa no vermelho, pouco mais de 34 milhões ali de reais. Ou seja, é o que a gente chama dentro do mundo da bola, né? Esse mundo de gestão esportiva, a gente chama isso de eficiência relativa. O clube consegue fazer mais com menos, entende? Sabe aqueles clubes assim? Não tô falando do Juventude em si, mas os clubes que são menores, que a gente fala, ah, não vai perder pro time tal porque é pequeno, é um time pequeno, é um time sem torcida. Geralmente, o que acontece, Jéssica? Esses clubes menores, eles têm um orçamento reduzido, mas eles têm uma gestão muito mais equilibrada. Acredite se quiser, porque esses clubes geralmente, eles sabem fazer mais com menos. Não só para contratar jogadores, mas eu digo além, vamos pensar além aqui. A gente tem que ter esse pensamento crítico. Eles evitam o máximo de prejuízo, porque eles sabem que sendo um clube pequeno, comparado a Corinthians, Palmeiras, Flamengo, eles sabem que se eles não economizarem e tiverem menor despesa possível, eles não vão conseguir se manter numa Série A. Eles sabem que eles vão perder, tipo, o profissionalismo ali do futebol. Eles não querem voltar para um futebol amador. O clube pequeno, ele tem essa consciência. É isso que falta, Corinthians. A receita vai crescer? Vai. Mas o que impede é você pegar a grana que chega e colocar para investir, para trazer jogador. Não tem que ser feito isso. Uma coisa curiosa, até te conto aqui. Já deixa o like e manda sua pergunta aí. Por quê? Hoje, os clubes, e não é uma particularidade do Corinthians, é bom lembrar disso. Hoje, existe uma dependência muito grande por direitos de transmissão na televisão. E a grande maioria dos clubes da Série A depende, tipo, uns 50% das receitas que vem de transmissão. É surreal. Jéssica, por que isso assusta? Porque se você tem ali o seu clube dependendo 50% de receita da transmissão, se, por exemplo, o canal não fechar com o seu clube, você vai perder 50% da receita. Qual que é a palavra-chave nesse momento? Para mim, é diversificar. Como? É conseguir criar novas fontes de receita. E aí, Corinthians, eu vou falar um negócio pra você. Não sei o que tu pensa, o que tu quer da vida, mas se você não consegue criar novas fontes de receita usando a paixão da fiel torcida, você tá perdido. Você tá muito perdido. O torcedor é uma fonte de renda tão valiosa, tão valiosa. Quando eu converso com a galera em mentoria, atendo muita gente da indústria do esporte, que de times da Série A, inclusive, para ajudar nessa estratégia, para ajudar em gestão. E aí eu vejo e falo, meu Deus, eles entenderam que o torcedor, ele tem um poder de compra. O torcedor é uma extensão de um cliente. Como assim, Jéssica? O potencial de um clube
usar o amor do torcedor para gerar receita, para fazer um sistema legal, uma experiência bacana, não só quando a Fiel, por exemplo, vai até a Neoquímica Arena, que a Neoquímica Arena maravilhosa, é a mais linda do Brasil, dá para maximizar essa geração de lucro, sabe? Dá para fazer mais grana, dá para melhorar Corinthians. Existe uma cultura organizacional hoje no futebol brasileiro. A gente não vê os clubes brasileiros priorizando investimento. Cara, você vê inteligência artificial no nível que tá. Você que me acompanha, você sabe, eles estão num ritmo acelerado. É uma guerra, né, de inteligência artificial, Estados Unidos, China, e aí tem a galera de Israel, o pessoal de Tel Aviv. É uma briga pelo poder, de fato. Porque eles entendem que a tecnologia que está vindo agora é investimento, não é gasto. Então, se o clube consegue fortalecer a base e manter uma estrutura organizada, cara, isso aí é solução de problemas, é automático. Não vou te dizer que é imediato. Tudo vai ter que, né, existir um passo a passo. Foi em abril desse ano, eu participei de uma palestra da galera ali que faz o Congresso Brasileiro de Custos. Eles desenvolveram um indicador muito legal que ia de 0 a 1. Isso media o quê, Jéssica? A eficiência do clube. Quanto que esse clube gasta, se ele tá sabendo resolver os problemas, sabe? Se ele tá trazendo solução ou se ele tá perdido, né? Tipo, empurrando com a barriga. E dentro desse congresso, eles colocaram assim, o clube vai de 0 a 1. A média dos clubes do futebol brasileiro é 0,25 de eficiência. Cara, é muito pouco, de 0 a 1. É 0,25. Você tem noção do que é isso? São problemas que tá enraizado na cultura do futebol. Eu sei que a gente quer gol, a gente quer vai Corinthians, vamos pra cima, traz um zagueiro, traz um lateral. Eu sei, a gente tá numa fase horrorosa. Mas o clube, ele também tem que entender que se não mudar a forma de gerir o clube, fica nessa confusão. Vai virar SAF ou não vai? Vai fechar um contrato com o patrocinador ou não vai? Entende? Fica uma indefinição de futuro. É a pior coisa. Eu detesto quando eu olho assim as notícias do Corinthians e eu olho assim e falo, nossa, por que eles não se organizam? Aí hoje de tarde eu tava chegando em casa, aí falaram assim pra mim, falaram, Jéssica, você viu? Adiaram de novo a votação da mudança do estatuto. Eu falei, mas de novo? Porque, tipo, não consegue se organizar, entende? Se não consegue modernizar o estatuto, que é uma base ali, que é esse estatuto, Jéssica, que a galera fala? É como se fosse o manual de funcionamento do Corinthians. O que pode ser feito, o que não pode, entende? Então, você olha o investimento hoje, tanto em tecnologia, quanto trazer um jogador novo ou formar um bom jogador na base, é muito mais barato do que você ir lá em Honduras buscar um atleta que é uma jovem promessa. O que eu quero que o Corinthians entenda? Que hoje a cultura corporativa de empresas privadas tem muito para ensinar, principalmente a galera dentro da tecnologia. Como, Jéssica? Eles entendem que se você tem um projeto, se você injetar dinheiro nesse projeto, ele vai te trazer uma força de mercado a longo prazo. Essa visão de longo prazo tem que existir. Eu sei que é difícil entender, ainda mais quando a gente vê o Corinthians com falta de recurso. A gente não tem grana, o caixa tá curto. Eu lembro que gerou muita polêmica quando o presidente Stabile comentou que o caixa do Corinthians estava no vermelho e tudo mais. Eu não duvido que isso tenha acontecido. Por quê? Porque esses anos todos que eu acompanho o Corinthians, né? Eu falo que eu acompanho o Corinthians desde 1910. São tantos anos, eu nunca vi o Corinthians fazer assim um investimento de um ativo valioso, uma cultura sólida para tornar o Corinthians independente de direito de transmissão, criar novos recursos. Se a base, por exemplo, estiver forte, a gestão vai conseguir trabalhar com mais tranquilidade. O Corinthians, chega de déficit, chega de estar no vermelho, não aceite a mediocridade. A fiel torcida, cara, eu nunca vi uma torcida tão apaixonada quanto a torcida do Corinthians. Eu acompanho futebol há anos. Eu trabalho com a galera da indústria do esporte há anos. E eu falo, meu Deus, o Corinthians ainda não entendeu
como que tem que ser esse jogo. E aí você leva 3 pro Cruzeiro, você fala, olha aí, tá vendo o resultado?